É o dia 1 de março de 1555, quando o livro Le Prophéties, traduzido das profecias, é publicado por Masbonhomme em Lyon. O seu autor, o médico francês Michel de Nostredame, mais tarde conhecido apenas como Nostradamus, trata da história da humanidade, mas também, e sobretudo, prevê com os seus versos de 4 linhas acontecimentos de um futuro próximo e distante. Na altura, o livro causou grande agitação. Alguns consideram as previsões de Nostradamus como obra de um louco. Outros acreditam nas suas profecias. E o mesmo se passa hoje, quase meio milênio depois. Os apoiantes de Nostradamus estão convencidos de que ele foi capaz de prever a ascensão de Adolf Hitler no final da Idade Média, o lançamento da bomba atômica em Hiroshima, ou o assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Não se sabe muito sobre a infância e a juventude de Nostradamus. Ele nasceu em dezembro de 1503 na cidade francesa de Saint-Rémy-de-Provence. Aparentemente, era um dos 8 filhos de um comerciante de cereais. O seu pai não tinha muito tempo para educar o filho. Por isso, o avô de Nostradamus encarregou-se da sua educação. Jean de Saint-Rémy, um ávido colecionador e conhecedor de ervas. Foi ele quem mais influenciou o pequeno Michel e o levou a tornar-se médico. Nostradamus começa por entrar na Universidade de Avignon. No entanto, os seus estudos de retórica e lógica são interrompidos por uma praga que surge. Assim, em apenas 1 ano de estudos, parte e começa a dedicar-se ao passatempo que os seus avós lhe trouxeram. Viaja então pela Europa, recolhendo todo o tipo de ervas. Primeiro, experimenta os seus efeitos em si próprio. E quando se convence de que tem experiência suficiente, começa a ganhar a vida como curandeiro. Embora seja bem-sucedido como ervanário, isso não é suficiente. Ele quer aprofundar os seus conhecimentos. Aos 26 anos, inscreve-se como estudante de medicina na Universidade de Montpellier. No entanto, a administração da universidade não gosta do seu herbalismo, que na altura é considerado incompatível com a medicina moderna, e expulsa Nostradamus dos seus estudos. Um jovem desonrado vai visitar o seu amigo na cidade francesa de Aigues e regressa ao que sabe fazer melhor: tratar os doentes. É durante a visita a um dos seus doentes que conhece a sua futura esposa Henriette, com quem se casa em 1531. Pouco tempo depois, nasce o filho, e pouco depois, uma filha. Mas a felicidade da família dura apenas 3 anos. A peste volta a atacar. A mulher e os 2 filhos morrem da doença. Nostradamus é afetado pela perda. Muda-se de novo, desta vez para Marselha, o epicentro da epidemia. Fica horrorizado ao descobrir que a maioria dos médicos utilizava métodos de tratamento da peste que muitas vezes faziam mais mal do que bem. Os doentes eram tratados através de sangrias ou embrulhados em roupas embebidas em alho. Com base no seu conhecimento e experiência, Nostradamus tenta promover métodos revolucionários para a época na luta contra a epidemia mortal. Lavagem regular das mãos, desinfecção das superfícies com vinagre e cobertura da boca e do nariz. Criou também uma pastilha de roseira brava, que é rica em vitamina C, e proporcionou alívio aos doentes com sintomas ligeiros. Quando a epidemia passou, Nostradamus começou a dedicar-se a outra das suas paixões, a astrologia. Pode parecer paradoxal, mas não estava longe da medicina da altura. Os médicos estavam convencidos de que a saúde era influenciada pela posição do Sol, de Marte ou de Vênus. Mas Nostradamus acrescentou uma nova dimensão. Relacionou os movimentos dos planetas e as suas posições com acontecimentos passados. Calculou também quando é que as mesmas constelações, e com elas acontecimentos semelhantes, voltariam a ocorrer. Nostradamus, com 47 anos de idade, fez a sua primeira previsão exaustiva para o ano seguinte em 1550, seguida mais tarde por outras.
Não se registrou uma resposta significativa. Mas eis que chega o ano de 1555 e com ele a primeira edição do Livro das Profecias. Este livro marcará o ponto de viragem. Nele, o autor prevê a morte do rei francês Henrique II com uma exatidão impressionante. O jovem leão vence o velho num duelo pessoal. Ele perfura os seus olhos através de uma gaiola dourada. Duas feridas fundem-se numa só. O velho leão morre então. Quatro anos mais tarde, Henrique II é ferido num torneio. Um jovem nobre, Gabriel Montgomery, fere o olho de Henrique com uma lança e este contrai uma infecção. Ao fim de 10 dias, morre. Desde esse momento até AOS dias de hoje, os intérpretes de Nostradamus têm tentado deduzir dos seus livros o que ele previu corretamente. Não é claro. Os seus versos de 4 linhas, que supostamente revelam o futuro, estão escritos num dialeto provençal do francês difícil de compreender, misturado com latim, grego e italiano. As suas traduções são muitas vezes diferentes. O mesmo versículo pode então ser uma predição de 2 acontecimentos diferentes. A forma como funciona é que primeiro tem de acontecer um acontecimento, e depois os admiradores de Nostradamus vêm dizer que ele o previu há 5 séculos. Após a morte de Henrique II, Nostradamus, que na altura já era um conhecido ervanário e curandeiro, tornou-se subitamente um vidente de renome. A rainha francesa Catarina de Médicis, viúva do falecido rei, nomeou-o imediatamente médico pessoal do seu filho Carlos IX. Nostradamus, um homem de origens rurais humildes, fez uma carreira admirável para a sua época. Mas também está a envelhecer e apresenta doenças que não consegue tratar eficazmente. Sofre de gota e de artrite. Na segunda metade de 1565, o seu estado agravou-se. Devido ao inchaço, mal se podia mexer e o seu coração estava a falhar. No final de junho de 1566, escreve o seu último testamento com o seu advogado. Aos 62 anos de idade, Nostradamus morre. Até hoje, os historiadores não chegam a acordo sobre a data exata. No entanto, segundo a lenda, um dos mais famosos adivinhos da história terá dito esta frase à sua criada no dia anterior à sua morte: "Não me encontrarão vivo ao nascer do sol."